Em maio de 2019, um jornal ecumênico nos Estados Unidos chamado First Things foi palco de uma cruzada em prol de Donald Trump. Os alvos dessa cruzada não foram a socialista Ocasio-Cortez ou a anarquista Chomsky. Foi, na verdade, um ex-militar ultraconservador cristão, um cara que a gente imagina estar do lado deles, chamado David French. A polêmica serviu como um estágio final de uma divisão dentro da direita cristã que começou lá atrás, no final dos anos 70. Essa é a história que contaremos aqui. A divisão das igrejas é algo iminente no contexto brasileiro e talvez te interesse por isso também. Ela já está acontecendo desde o momento em que evangélicos começaram a querer meter sua doutrina em política e eleger representantes seus para ocuparem cargos públicos. Irmão vota irmão, aquele papo todo. Com o passar do tempo, o sectarismo foi o preço a ser pago. Aqui a gente conta o porquê disso. A primeira personagem dessa história, David French, é um advogado especializado em defender casos ligados à liberdade de expressão. Liberdade de expressão para conservadores, quase sempre. Ele é um cara inteligente que se formou numa pequena universidade na cidade de Auburn, no Alabama, e 5 anos depois já era presidente de uma instituição chamada FIRE, que é uma abreviação para Fundação em Prol dos Direitos Individuais em Educação. O lema dessa instituição é defender a liberdade de expressão nas universidades dos Estados Unidos, apelando para a primeira emenda à Constituição deles. Na prática, isso significou lutar nas cortes por processos do seguinte tipo. Em 2008, foi requerido a uma professora universitária retirar da porta do seu departamento o lema "Deus está morto", que é a frase famosa do Nietzsche, e que ela provavelmente tinha colocado por motivo de piada. E isso foi requerido judicialmente porque de alguma forma feria a liberdade de culto dos alunos religiosos, ofendendo suas opiniões. Outros processos dizem respeito a coisas que professores fazem e ofendem a sensibilidade de seus alunos, como brigas por causa de fantasias de Halloween, pelo uso de termos de baixo calão em sala de aula. Então teve uma professora que disse o seguinte: quanto mais um relacionamento dura, pior o sexo fica. Alguns alunos ficaram mordidos ouvindo essa grande novidade sobre o casamento e pediram a expulsão dela, coisas do tipo. E há alegações sérias também, relacionadas a assédio sexual, abuso verbal de fato. E para resumir bem o caso, eu cito um trecho do longo resumo que o The New York Times fez sobre a atuação dessa FIRE nas universidades na edição de 7 de agosto de 2016. Críticos acusam a FIRE de chamar a atenção para problemas reais, incluindo agressão sexual ou racismo, filtrando-os pelas lentes da primeira emenda, que é a emenda que garante a liberdade de expressão para todos, só para se manter na política dos campi universitários e fazê-los servir a seus próprios propósitos, que são propósitos conservadores. Enfim, eles estão no seu direito de fazer isso. E as mentes por detrás disso, David French e seus parceiros de organização, sempre dizem em entrevistas serem uma instituição não ideológica, apolítica, sem ligações com qualquer partido, embora originalmente quase todos eles fossem registrados no Partido Republicano no começo. E eles dizem que trabalham contra a correção política dos últimos tempos, que, afinal, é uma pauta derivada da nova esquerda. A essa altura você já deve ter notado que esse é um comportamento comum da direita. Eles escondem suas posições ao máximo por crerem que são uma espécie de vanguarda incompreendida e perseguida no mundo moderno. Então abrir o jogo logo de cara os colocaria em desvantagem contra seus inimigos, algo do tipo. Isso rola mesmo quando, no caso dos Estados Unidos, cristãos conservadores são a maioria esmagadora. E qual que é o resultado da ação desse David French inicial? Em 1999, quando a FIRE começou suas atividades, a maioria das ações judiciais vinham da administração das universidades, raramente dos alunos. Hoje são os alunos que estão criando casos de justiça contra o que professores falam, seja por parte de alunos liberais ou conservadores. Isso vem de todos os lados. E uma guerra cultural foi instaurada que não fez bem para ninguém no fundo. Virou uma espécie de caça-bruxas, uma espécie de revanchismo até de quem inventa algo para dar o golpe mais baixo e mais potente no inimigo. E lembra daquela insanidade que foi a escola sem partido? Que a direita daqui quis instaurar para dar poder a moleque de 14 anos de levantar protesto contra professores de esquerda, entre aspas? Bom, esses são os Estados Unidos.
Em vez de moleques de 14 anos, eles têm jovens adultos de 21, 23 anos, que em vez de expressar seu descontentamento contra opiniões de professores nos seus diários ou em mesa de bar, contratam advogados para pedir a demissão desses professores. Quando a briga é entre liberais e conservadores, geralmente o melhor a se fazer é torcer pela briga. E sincerão, isso é problema deles, do povo dos Estados Unidos, um problema que tem muito a ver também com a cultura jurídica de lá. Só que dá para dar uma ideia de como a pauta dos costumes na política jogou gasolina na fogueira de disputas culturais que sempre existiram na sociedade. E esse fogo se espalhou para as igrejas. An epidemic that is raging in the name of Jesus. Jesus is in the house! Antes mesmo da segunda candidatura do Donald Trump, isso é 2018, o David French começou a se posicionar contra o presidente republicano. Inicia-se aí a tal campanha Never Trump, por parte de vários republicanos e cristãos conservadores que encararam o óbvio. Donald Trump não é exatamente um bom representante de valores professados pelas igrejas. Isso começa com a pauta de costumes, porque o Trump sempre apoiou abertamente o aborto. Fora isso, ele é um cara violento, ele é desbocado, ele se porta igual uma criança mijada. E ele não é tipo um patriarca sábio justo. Ele se divorciou 2 vezes, agora 3, né? Porque nem a Melania Trump aguenta mais o cara. E divórcio, novamente, é uma questão sensível para cristãos. E uma vez eleito, Trump se cercou de criminosos, dando cargos importantes para eles na sua administração. Um assessor atrás do outro foi sendo desmascarado e pego em corrupção e crimes federais. O chefe de campanha dele, Steve Bannon, é o pior deles. Ele foi o cara que desviou dinheiro da campanha para construir o muro, aquele muro que bloquearia a passagem de latinos para dentro dos Estados Unidos, e que foi uma das campanhas eleitorais principais de 2016, que nunca se concretizou por completo. O mano fez uma vaquinha milionária para construir o muro, enfiou a grana no bolso e saiu fora. E depois o Trump ainda por cima concedeu perdão pelos crimes dele. Em resumo, o que o David French falou foi real, foi a coisa óbvia que todo mundo sabe. Ele questionou a moralidade do presidente que engaiola crianças imigrantes e que sempre desfilou por aí com strippers. Mas ele fez algo mais. Ele fez uma autocrítica da direita, dizendo que o trumpismo virou uma forma de idolatria, que talvez os cristãos deveriam se focar um pouquinho mais em reformas da sociedade por meio da construção de comunidades coesivas, influenciando a juventude positivamente, não querendo fazer o jogo sujo da política. Resumo, David French falou que os cristãos americanos deixaram de se preocupar com caráter para adorar a um líder imoral, sobretudo cristãos brancos. E aqui, de novo, o que ele falou é um fato. Olha para as estatísticas e veja que cristãos brancos foram quem apoiaram o Trump. Eu cito aqui o French. Sempre que você for vincular fé a ideais e pessoas que não personificam a ética bíblica e não se posicionam de forma a fazer fluir essa ética bíblica, você está se metendo em um problema real. Essencialmente, politizaram a sua fé. No outro canto, em 13 de dezembro de 2020, ele diz o seguinte: um segmento significativo do público cristão sucumbiu a teorias da conspiração, misturou o nacionalismo com o evangelho, substituiu a razão e a evidência por um misticismo bizarro e se enfurece com pavor e raiva contra seus oponentes políticos, tudo em nome da preservação do poder de Donald Trump. As teorias da conspiração que ele mencionou são bem interessantes, idênticas ao que levou os conservadores cristãos a votar em massa no Jair Bolsonaro recentemente. Uma delas se expressa como a paranoia do cristianismo sob ameaça. Isso é algo totalmente absurdo num país que tem 70% da população cristã, no caso dos Estados Unidos, ou 86,8% cristã, como no caso do Brasil. Mas eis o argumento corrente. O sistema judiciário e tribunais eleitorais teriam ateus enrustidos em suas fileiras que conspirariam contra o cristianismo. E o French, de novo, fornece dados reais para acalmar os seus irmãos. Ele diz: nos últimos 10 anos, casos na Suprema Corte relativos à liberdade religiosa têm ganhado invictos, um atrás do outro. Desde a fundação do país, nunca se garantiu tanto liberdade religiosa quanto hoje. A outra teoria da conspiração que ele menciona aqui é o QAnon, e essa é doida mesmo. E a gente vai ter um episódio especial sobre isso. Qual foi a resposta do público? O David French e sua família começaram a receber ameaças de morte dos cristãos. Começaram a ser perseguidos mesmo.
Ele tem uma filha pequena, que na época tinha 8 anos de idade, e é uma garota afro-americana adotada pelo casal French. Começaram a circular, na ocasião, montagens da criança em cenários de campos de concentração e fornos de incineração de corpos, com Donald Trump em uniforme nazista apertando o botão incinerar. Em outra montagem dos irmãos da igreja, a criança estava num campo de colher algodão junto a pessoas escravizadas, uma imagem dos Estados Unidos quando a escravidão ainda era a base da economia da região sul. E papo sério, gente de esquerda às vezes é desunida, treta na internet por joguinho de ego, se boicota tal, mas eu nunca vi algo do tipo acontecer. Se você quiser saber mais sobre isso, procura Evangelical Dark Web, que é um canal, um coletivo mesmo, de machinhos de Jesus que colecionam arma e acham que estão vivendo uma cruzada apocalíptica. E eles já são um grupo grande até. Vou deixar a referência no final do episódio para quem quiser ver. Eu vou me focar antes em uma resposta um pouquinho mais civilizada a essa campanha do Trump Nunca, do David French. Ela veio de um editor de jornal ecumênico chamado First Things. Ecumênico aqui significa de diferentes denominações cristãs. Seria tipo católicos, batistas, neopentecostais e tal se unindo para dividir o espaço do mesmo jornal. Na edição de 29 de maio de 2019 desse jornal, sai o artigo Against David Frenchism, que é contra o David Frenchismo, assinado por Sohrab Ahmari. Ele diz: o que é David Frenchismo? Frenchismo é mais uma convicção e uma sensibilidade do que um movimento com princípios claros. E tal sensibilidade é, por sua vez, ligada à pessoa de um ator em particular, embora o transcenda e penetre uma esfera mais ampla do pensamento cristão conservador e seu ativismo. Não é fácil criticar o caráter de alguém tão legal, entre aspas, quanto French, mas, de novo, é justamente aquela qualidade insistentemente polida nele que eu considero inviável para as profundezas a que chegou a crise atual que conservadores religiosos encaram. O resto eu vou resumir, porque esse maluco é chato demais. Ele vai dizer o seguinte, que haveria uma guerra cultural com dois lados, religiosos em prol de seus valores divinos e seus oponentes secularistas pró-Estado laico, que automaticamente estão do lado das forças satânicas e do inimigo. E só de colocar esses dois lados, o Ahmari coloca todos os cristãos de esquerda que existem aos montes como degenerados, como gente que não faz parte de sua própria comunidade. Então haveria um terceiro grupo, que seria o David French e gente como ele, se metendo no meio do caminho e querendo defender cristãos em tribunais seculares, com esse papo todo de liberdade de expressão, e criticando o único candidato que estaria do lado deles, Donald Trump, contra um partido que quer transformar o seu filho em drag queen. A guerra contra o David French está declarada a partir desse momento. E chamar alguém de frenchista hoje em dia virou um xingamento dessa ultradireita cristã que acha que está num filme de ação lutando contra as forças do mal. Sei lá o que eles pensam. Mas esse papo todo de guerra cultural é bem interessante. Ele vem de pregadores neopentecostais de décadas atrás. O Tim LaHaye talvez seja o principal deles, e é uma versão gringa do Silas Malafaia, do Edir Macedo, o protótipo do pastor de fim de mundo. Já nos anos 80, esse cara previu que o comunismo soviético perderia a Guerra Fria, depois de décadas de lutas, e só depois da queda do bloco soviético, agentes comunistas acabariam se filtrando sorrateiramente nas veias do sistema educacional do mundo todo, principalmente nas universidades, na mídia, no mercado livreiro e nos movimentos sociais. Essa seria uma minoria dissidente e ultra-organizada, já que não existe Partido Comunista dos Estados Unidos, né? É proibido. Só que, paradoxalmente, ela iria compor a maioria da mídia. E o LaHaye escreveu mais de um livro sobre essa ficção. Ela veio a se encaixar como luva nesse papo todo de marxismo cultural, outra teoria da conspiração, que é tão comum em círculos conservadores. Elas são teorias parecidas até. E elas estão na boca de gente do governo brasileiro, que consegue enxergar influências comunistas até debaixo da pedra. Um país cujo Partido Comunista, o PCB aqui, não consegue eleger nem vereador há mais de 2 eleições, e como toda teoria de conspiração, fica a gosto do freguês dizer quem é o inimigo interno enrustido e quem não é. No caso do trumpismo, a gente tem um desenvolvimento dessa mentalidade paranoica, porque inicialmente foram só os canais obviamente de esquerda que se encaixavam na categoria.
Só que depois vieram jornais tipo o New York Times. Isso virou uma caça às bruxas a ponto de a Fox News, que é o canal que basicamente elegeu Trump, passou pano para tudo que ele fez, da noite pro dia começou a ser chamada de comunista quando emitiu algumas críticas bem moderadas às merdas absurdas que o presidente fazia e falava. No Brasil, a gente consegue ver como isso aconteceu também. Os inimigos principais são as universidades, em primeiro lugar. Só que depois veio a mídia. E a direita toda, há uns 10 anos, assistia a Rede Globo, lia a revista Veja e lia o jornal Folha de São Paulo. São 3 veículos até hoje super conservadores. Uma vez que a política vira um culto à personalidade, cara, se você não fecha os olhos e engole tudo que o seu mito, o seu salvador da alma americana fazem, você é a próxima vítima, você vai cair. A estrutura do trumpismo e do bolsonarismo é uma estrutura de culto. É impossível sentir pena da decaída da Rede Globo, da Veja e companhia por causa disso também. Porque eles cavaram a própria cova e a cova da democracia brasileira. Então eles estão indo tarde. No meio cristão dos Estados Unidos, o David French é também parte dessa paranoia cultural, não dá para negar isso. A atuação do FIRE em sua cruzada por campi universitários do país se voltou contra ele próprio. Ele protegeu direitos de liberdade de expressão de cristãos a vida toda, quando eles não precisavam ter sua liberdade de expressão defendida, mas ele não soube se curvar ao ídolo Trump e abandonar toda a sua ética profissional para jogar o jogo sujo da política. Qual que é o resultado? David French é uma persona não grata no meio cristão hoje em dia. A divisão entre o Sohrab Ahmari e o David French é uma forma de lermos o que vai acontecer no conservadorismo gringo daqui para frente. A gente tem uma emergência de uma direita iliberal, que abandona os princípios de liberalismo e liberdade religiosa plena, que antes de tudo formaram os Estados Unidos, apelando cada vez mais para o majoritarianismo, que é outra palavra-chave importante para o conservadorismo atual. Majoritarianismo seria meio que um formato de democracia em que a maioria dita as regras elementares, em detrimento das minorias que porventura existirem no país. Então, se você tem um país com 71% de brancos, que é os Estados Unidos, 70% de cristãos, uma maioria heterossexual, falante só de inglês, etc., não é função do Estado e da democracia defender minorias trans, muçulmanas ou negras de qualquer forma e dar qualquer espaço para elas. Elas devem se submeter à maioria. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo! Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão! Essa é a imagem de um comício do Jair Bolsonaro em Campina Grande, na Paraíba, em 8/2/2017, falando exatamente isso. Vamos fazer o Brasil para as maiorias! As minorias têm que se curvar às maiorias! A lei deve existir para defender as maiorias! As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem! O pessoal do First Things não apela exatamente, ou pelo menos de forma direta, para essa ideia, só que apela para um posicionamento mais incisivo da direita conservadora cristã contra tudo que for liberal e democrata. Para eles, não seria o momento para se ater muito à moralidade super questionável do presidente, mas de apoiar uma causa maior, a da civilização ocidental cristã em si, se valendo de todas as armas disponíveis. A guerra contra o secularismo e a perversão do mundo, entre aspas, não pode se resumir a uma guerra cultural, como é pro French. E, caras, para ele tá longe de ser uma guerra cultural, é uma guerra que envolve o judiciário. Mas eles interpretam o French como um culturalista só. Essa guerra para eles tem que ser uma guerra literal, se precisar uma guerra em que você pegue em armas. Antes de chegar a esse nível, ela deve travar uma batalha política, de preferência acabando com o Estado laico. Aqui surge o grupo que chamamos de Fiocons ou Teopopulistas, que vão ser objeto de tratamento mais detido só no próximo episódio. Para fechar as coisas aqui, o jeito como eu conto isso pinta todo esse pessoal como ridículo, porque essa ideia é ridícula de qualquer ponto de vista que você olhe para ela.
faltou para cada uma dessas figuras, desde o pastor pentecostal Tim LaHaye lá atrás, com esse papo de guerra cultural, até o David French, até o pessoal do First Things, encarar o seu pavor da infiltração esquerdista como sinal de seu próprio fracasso de convencer a juventude moderna. E a direita conservadora não foi capaz de gerar uma cultura relevante para a juventude, ou disputar em debates universitários com rigor, ou oferecer algum conteúdo novo para o mundo por muito tempo. As próprias igrejas afastaram e continuam afastando adeptos quando eles se assumem como um corpo ideológico monolítico, como aquela coisa que todo cristão tem que ser um conservador de direita. E isso está saindo pela culatra de denominações pentecostais, sobretudo, e denominações batistas nos Estados Unidos. O momento em que o cristianismo americano declarou sua crise, que ele estava acuado, foi os anos 60. Quando a cultura que aparecia, fazia barulho mesmo, acabou sendo a cultura anti-guerra e pró-libertação sexual dos hippies. Uma década mais tarde veio a cultura renovada de libertação sexual e pró-escolha das feministas, depois o hedonismo sem religião da geração New Wave e toda aquela coisa da visibilidade LGBT dos anos 80 para frente. Isso não é uma conspiração da juventude ou de agentes infiltrados da esquerda para destruir a fé cristã. É resultado do tédio que o conservadorismo cristão causa na juventude. É um mundo se movendo e parte dele ficando para trás. Uma saída positiva para esse papo todo de guerra cultural foi um contra-ataque por parte de artistas e mentes pensantes dentro do cristianismo. Então teve muita gente que, em vez de acreditar nessa coisa de guerra cultural, abriu suas próprias rádios, seus canais de TV, começaram a escrever sua própria literatura de ficção, fazer HQs e músicas e agora até redes sociais. Canais de namoro gospel, tem de tudo. Em suma, eles criaram um mercado para o seu público. É assim que a gente se comporta em democracias de forma saudável. Se achar que o conteúdo da TV é inadequado para o seu filhinho, mostre o que seja adequado. O secularismo em assuntos de Estado não foi criado para suplantar qualquer profissão de fé. Ele foi criado porque estados históricos com governantes religiosos têm uma tendência imensa de fazer merda. Isso é a história da Europa e do mundo inteiro até 1800 mais ou menos. Isso é uma tendência de gerar guerras internas contra suas próprias populações por causa de religião. Perseguir heréticos e dissidentes em vez de fazer o papel de qualquer Estado minimamente decente, que é proteger e administrar demandas de suas populações. Esse programa foi escrito por Jacó e revisado pela equipe EBTV. O episódio usou trechos de First Things, Inside Higher Education, The New York Times, Vox.com, The Dispatch, IGN Politics Podcast, o canal Unbelievable, The Russell Moore Show, podcast Fire, Tim LaHaye e Late Republic Nonsense. Agradecimento especial a Matthew Sitman e Sam Ederbell, do podcast Know Your Enemy, um podcast altamente recomendado sobre a direita americana. Foram eles que forneceram boa parte das referências desse episódio. Se quiser saber mais sobre a relação do pentecostalismo dos Estados Unidos e o brasileiro, tem um historiador chamado Daniel Rocha pesquisando a respeito disso há anos. Eu recomendo, sobretudo, um artigo chamado Uma Batalha pelas Mentes, Tim LaHaye e a Ascensão da Direita Cristã Norte-Americana, pela revista Religare, edição de agosto de 2019, que é um trabalho magnífico. A gente volta a falar sobre o trabalho dele no próximo episódio. E se quiser apoiar nosso trabalho, nós somos também uma editora, cheia de literatura de ficção e teoria política. Chega no nosso acervo no endereço aetia.com.br.